A queda da inflação não deixou o Comitê de Política Monetária mais sensível. E o Copom não surpreendeu. Manteve a taxa de juros pelo segundo mês seguido. Como os analistas previam, os juros continuam em 19,75% ao ano. O Comitê de Política Monetária não contrariou as expectativas dos analistas do mercado financeiro. A decisão do Copom, divulgada hoje, foi manter a taxa básica de juros da economia em 19,75% ao ano, sem viés. Isso significa que a taxa só poderá ser alterada novamente na próxima reunião do comitê, prevista para os dias 16 e 17 de agosto, ou em uma reunião extraordinária. Os diretores foram unânimes em manter a Selic no patamar estabelecido em maio. Na curtíssima nota divulgada à imprensa, o Copom diz que avaliou as perspectivas de inflação para tomar a decisão. Um longo período de manutenção dos juros já havia sido anunciado nas atas das reuniões anteriores do Copom. Ele começou no mês passado e interrompeu uma sequência de 9 altas da Selic. A expectativa do mercado e da indústria é que a taxa comece a cair nos próximos meses e continue em queda até o fim do ano. No Rio, economistas consideraram conservadora a decisão do Banco Central. Acham que os juros já poderiam ter caído, mas eles têm opinião diferente sobre as consequências da crise política na decisão de não mexer na taxa Selic. A taxa está altíssima, já temos deflação em vários índices. A economia está freando-se rapidamente devido à crise política, todo mundo adiando investimentos, adiando tudo. A economia já está em desaquecimento. Já podia ter começado a baixar essa taxa de juros. Uma situação política ruim leva o Banco Central a ser mais conservador, em princípio. Então, para frear a eventual fuga de capital, etc. e tal, na dúvida, opta-se pelo conservadorismo. A estratégia do Banco Central foi a que ele tem usado, ou seja, sempre conservadora. Mas se a gente for olhar friamente para os números, né, me parece que já havia espaço, sim, para começar a reduzir a taxa de juros. É difícil dizer, né, se a crise política influenciou nessa decisão do Copom. Até agora, o cenário que a gente tem é, apesar de toda a crise política, né, quer dizer, não houve nenhum impacto desta crise sobre a economia. Empresários e sindicalistas, como sempre, não gostaram nem um pouco da decisão do Copom. Verusca, o que disseram em São Paulo patrões e empregados? Pois é, Grilo, foi uma opinião só, viu? Centrais sindicais, indústria e comércio, todos concordam que manter os juros neste momento de crise política provoca mais incerteza e insegurança. Representantes do comércio reagiram com indignação. A federação esperava pelo menos meio ponto percentual de queda. O presidente da Associação Comercial diz que está curioso para ler a ata, com as justificativas do Copom. Hoje foi o ato, agora nós temos que saber o que diz a ata. E eu não sei o que eles vão explicar, porque todas as condições para poder aliviar a taxa de juros, as condições estão aí. Para a Federação das Indústrias, o governo continua testando o limite das forças produtivas. Alerta que é impossível investir com juros tão altos. O presidente do Centro das Indústrias Paulistas diz que o Copom trata a economia como se fosse religião. A religião é algo que a gente respeita, mas que tem crença, tem fé e não precisa ter muitos argumentos lógicos. Eu não encontro nenhum argumento lógico que defenda a manutenção da maior taxa de juros do mundo, no país em que o desemprego não cede, em que a economia se esfria, não é? E que nós precisamos exatamente tratar a economia como meio e não como fim. As duas maiores centrais sindicais subiram o tom. Em nota, a CUT diz que é uma insensatez diante do grave momento político. Também afirma que a manutenção dos juros não encontra respaldo no mundo real, já que a inflação recuou. Para a força sindical, a decisão é nefasta para a economia do país. Para este professor, a combinação juros altos e câmbio valorizado é um antídoto para a inflação. Mas ele entende que o exagero na dose pode trazer efeitos colaterais para a economia. Temos uma armadilha muito grande aí para ser desarmada. Não podemos deixar de lembrar os efeitos negativos das altas taxas de juros sobre a dívida pública, sobre o déficit público e principalmente sobre o consumo e as expectativas de investimento dos empresários.